A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica dominical da Igreja IADERP Ribeirão Preto. Somos muito gratos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui com os irmãos, podendo compartilhar um pouco aí dos ensinamentos que essa revista tão maravilhosa tem para nos ensinar. Vamos fazer uma oração para dar início à nossa aula? Querido Deus, eterno Pai, te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito pela nossa vida. Obrigado pelo ar que respiramos, por mais um domingo tão abençoado. Obrigado também pela oportunidade, Senhor, de estarmos estudando, crescendo na graça e no conhecimento através da sua palavra. Nos abençoa, abra nossa mente, abre nosso coração, para que tudo que aprendemos aqui seja para glorificar o teu nome. É isso que pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, meus irmãos. Pegue aí, por gentileza, papel, caneta para fazer as devidas anotações. Pegue a sua revista, pegue a Bíblia também. E já compartilhe conosco aí, através do chat, se você já está preparado. Se você já está preparado para a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Isso mesmo, e essa é a ideia. Nós queremos saber se você está preparado para a gente tratar hoje sobre dons espirituais e ministeriais. E o tema que nós iremos falar sobre hoje, né, é a questão do pastor ou o pastorado. E eu quero saber se você está preparado já, né? Coloque aí nos comentários aí se você está preparado. Já está com papel na mão, caneta na mão ou caderno de anotação, já está com a Bíblia, revista. Vamos lá, a nossa escola bíblica de todo domingo já começou, isso aí. E aí, pessoal, hoje o nosso tema é um tema aí que a gente pode dizer que é maravilhoso e extremamente atual. É o ministério de pastor. Ministério de pastor, certo? E aí, quando a gente vai falar sobre essa lição, tão maravilhosa, lição de número 9, tem algumas, como que a gente pode dizer, lições e ensinamentos específicos relacionados ao ministério do pastor, mas que abrange toda a igreja ou toda a congregação, tá? O que acontece, meus irmãos? Vem a leitura bíblica em classe, que está em João no capítulo de número 10. Caso você queira anotar, João capítulo 10, verso 11 e o verso 14, tá? Que diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Interessante, né? Mas o bom é que também dessa revista de número 9, dessa lição, não fica só nessa leitura de Bíblia em classe. Nós temos uma outra leitura bíblica em classe que está no livro de Tito, capítulo 1, do verso 7 ao verso 11, tá? Então vamos acompanhar essa leitura, eu vou fazendo com os irmãos. Isso é bom, meus irmãos, que a gente vai se situando aí pelo contexto da revista, o que está querendo nos ensinar, qual a temática. Isso caso você não tenha estudado ainda durante essa semana, ou se você estudou, você já vai estar relembrando aí em cima desses textos da leitura em classe, tá? Tito capítulo 1, verso 7 ao verso de número 11. Para você que está chegando agora na nossa escola bíblica dominical, a lição de número 9 sobre o ministério do pastor, tá? Diz assim: porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme à doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Olha só, que leitura bíblica forte, né? E aí a gente tem mais uma leitura para complementar aí esse tema tão vasto e rico, que está em 1 Pedro, capítulo de número 5, e o verso de número 2 ao verso de número 4, que diz assim:
apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E, quando aparecer o sumo pastor, alcançarei a incorruptível coroa de glória. Você pode dizer um amém aí, meus irmãos? Você pode dizer um amém? Que leitura gostosa, né? Leitura com alguns ensinamentos práticos para a nossa teologia prática do nosso dia a dia. Quando a gente vê isso, tem aí o texto áureo aí. O texto áureo, a gente já fez essa leitura, né? Que está em João no capítulo 10, verso de número 11. E aí temos a verdade prática dessa lição que fala assim, olha, por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor Jesus Cristo. Essa é a verdade prática aí, né? Vamos dizer que acaba sendo um complemento do ponto central. Porque olha o ponto central aí. É o cuidado com o rebanho do Senhor. Caracteriza o ministério pastoral. Em resumo, né? O ponto central é o cuidado com o rebanho do Senhor, certo? Os objetivos gerais aí dessa revista sobre a missão do pastor, né? Tem 3 objetivos específicos, a gente não vai se ater a eles, tá? E aí os tópicos da lição. Depois você também pode facilmente relembrar, reler e organizar isso aí, tudo bem? A gente não vai se ater a isso porque tem muitos ensinamentos, muitas questões que a gente precisa conversar ainda, tá? Pra gente não ficar preso aos tópicos da lição. Vamos lá, meus irmãos, agora dar continuidade aí, conversarmos um pouco sobre essa introdução. Os irmãos já que estão acompanhando essas lições de todos os domingos, os irmãos já estão vendo sobre a questão dos dons ministeriais. Então já foi conversado, falaram um pouco sobre a questão dos apóstolos, profetas e evangelistas, certo? E hoje a lição a gente vai estudar sobre a questão do ministério pastoral. Então é algo que a gente precisa aí estar bem atento aí. Muito bem, o tópico primeiro, meus irmãos, diz Jesus, o sumo pastor. Jesus, o sumo pastor. Mas por que será? Por que será? Coloca nos comentários aí, meus irmãos, por que será que o comentarista, ele teve a ideia de começar como Jesus, sendo o exemplo do sumo pastor? Por que será? Coloca aí nos comentários. O que você acha, irmão? Por que será que você acha que é isso? Tá? É importante a gente já ir refletindo aí, porque começamos já como Jesus, o sumo pastor, tá? Em Hebreus, no capítulo de número 13, verso de número 20, eu quero ler com os irmãos aí. Hebreus, capítulo de número 13, tá? Vamos abrir aqui. Hebreus, capítulo de número 13 e o verso de número 20. É isso aí, né? Verso de número 20 que diz: Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor de ovelhas, ou grande pastor das ovelhas. A expressão, quando vai falar diretamente, né, sobre a questão do Senhor Jesus Cristo como pastor, vai ter uma conotação aí no Novo Testamento como supremo pastor. Em todos os sentidos, Jesus sendo o exemplo, Jesus sendo o paradigma, Jesus sendo o ponto central como o supremo pastor. Isso já traz algumas questões para a gente refletir que o maior exemplo é Jesus. O maior exemplo é Jesus. E quando a gente olha isso, a gente vai percebendo que isso teria que ser um incentivo e uma forma de nos alertar, né? Para a gente estar retornando ao pensamento do que é o ministério pastoral. E a pergunta que eu faço para os irmãos é: por que você acha que em Hebreus, aí no capítulo de número 13, verso de número 20, na parte final, fala o grande pastor das ovelhas? Por que será que ele é o grande pastor das ovelhas? Por que será que ele é o supremo pastor? O que você acha? Deixa nos comentários aí. Vamos tornando a nossa lição um pouco mais dinâmica, né? Um pouco mais interativa com a participação dos irmãos, tudo bem?
Por que ele é chamado do grande? A gente colocou aqui alguns pontos que você pode anotar, tá? Do porquê. Primeira coisa do porquê ele é chamado grande. Primeira coisa, porque ele é Deus. Jesus é Deus. Isso está na nossa teologia, na nossa crença aí, que Jesus é Deus. Então esse é um primeiro ponto extremamente enriquecedor do porquê Jesus é o grande, do porquê Jesus é chamado o grande, do porquê Jesus é o supremo, o superior pastor. Ele é a maior referência, porque ele é Deus. Deus é a nossa maior referência do que é ser pastor, do que é o ministério pastoral. É por isso a importância de refletirmos. Por que será que Hebreus capítulo 13 chama Jesus de o grande pastor das ovelhas? Primeiro, porque ele é Deus. Sim ou não? Sim, não faz sentido? Porque ele é Deus. Então, ele sendo Deus, ele é o grande, ele é o todo-poderoso, o eu sou. Ele é. Um outro ponto é que no túmulo de Jesus está escrito: ele não está aqui, mas já ressuscitou. O que isso significa? Que Jesus, ele não é um mero mortal, como qualquer outra pessoa que a gente pode ver por aí. Jesus não é um mero mortal, como qualquer outra pessoa que a gente tem contato. Jesus não é mero mortal, como tem pensadores, filósofos, pessoas que se destacaram aí, pessoas de outras religiões que eram homens carnais. Isso mostra a superioridade de Jesus. Por quê? Se você for em qualquer cemitério, você vai encontrar: aqui jaz fulano, aqui jaz fulano, aqui jaz Buda, aqui jaz Allan Kardec, aqui jaz Mahatma Gandhi. Mas, se você for lá no túmulo de Jesus, ele sendo o grande, o Jesus superior, está escrito: ele não está aqui. Ele não está aqui nesse túmulo. Não, ele já ressuscitou. E o que isso significa? Vem para o terceiro ponto do porquê ele é grande. Porque, olha só, ele venceu a morte. Jesus venceu a morte. Meus irmãos, isso é motivo para a gente glorificar a Deus. Porque Jesus, ele é o supremo pastor, é o sumo pastor, o grande pastor. Porque ele é Deus. Porque no túmulo dele está escrito: ele não está aqui, ele já ressuscitou e ele venceu a morte. Aleluia! Que texto riquíssimo esse de Hebreus, que nos mostra que Jesus, ele é grande, certo? O quarto ponto, meus irmãos, do porquê Jesus é grande, é porque ele é a porta. Repita comigo: ele, a porta. Muito bem, ele é a porta. Olha o que diz aí em João, no capítulo de número 10. João, capítulo de número 10 e o verso de número 7. Vou ler para os irmãos. Diz assim, ó: tornou, pois, Jesus... É Jesus dizendo: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Olha, que declaração forte, que declaração impactante do nosso Jesus. E o outro texto está em João no capítulo 14. E o verso de número 3 que fala, Jesus dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, isso nos mostra do porquê ele é grande. Porque quem nos dá o acesso ao trono da graça, o acesso a Deus, o acesso à salvação, o acesso a todas essas coisas grandiosas do reino, é Jesus. Por isso que ele é grande. Nós somos apenas intermediários aqui. Mas a intermediação do céu e da terra é só ele que é grande. É só ele que é a porta. Oh, aleluia. E isso é importante a gente refletir do porquê Jesus é grande, certo? Olha só, um segundo ponto, meus irmãos, aí da nossa lição, vai mostrar que o pastor, ele conhece as suas ovelhas. Olha em João no capítulo 10, verso 14, diz assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. A lição, ela destaca aí esse adjetivo bom, e ela fala que esse adjetivo identifica Jesus como pastor que por amor protege e cuida das ovelhas que lhe pertencem.
Isso mesmo. Jesus não rouba a ovelha de ninguém, certo? As ovelhas lhe pertencem, por isso ele é bom. E essa expressão, a revista nos indica que ela mostra a questão da intimidade entre o sumo pastor e as ovelhas. O fato dele ser sumo pastor não faz com que as ovelhas fiquem afastadas dele, pelo contrário, ele aproxima das ovelhas. O fato dele ser sumo pastor não dá direito para ele de menosprezar as suas ovelhas. Pelo contrário, ele tem mais intimidade. O fato dele ser sumo pastor não significa que ele quer ficar distante. Não. É por isso que ele quer ter relacionamento, quer ter intimidade com as ovelhas. Porque fala assim, olha, eu conheço as minhas ovelhas. E o que mais? E das minhas sou conhecido. Isso mostra relacionamento, intimidade, proximidade. Não é porque Jesus é o grande, é o sumo pastor, que ele deixa essas coisas ou essas questões de posições tomar aí o lugar aí dessa intimidade com as pessoas. Isso ele não deixa fazer. E Jesus é grande e grande mesmo por isso, certo? Meus irmãos, vamos ler aí 1 João, capítulo de número 1, e o verso de número 5 e o verso de número 11, tá? Vamos ler aí 1 João, capítulo de número 1, 1 João, capítulo de número 1. Vamos ler aí 1 João, capítulo de número 1. Vamos ler dois versos, tá? O verso de número 5 e o verso de número... Deixa eu ver aqui. Verso de número 5 e o verso de número 10. É isso aí. 1 João. Vamos lá. Olha só. Opa, peraí. Eu acho que eu... Peraí, deixa eu ver se eu anotei e fiz a anotação correta, hein? É isso mesmo. Aqui. A questão aqui que eu quero comentar com os irmãos. Peraí. É a questão da intimidade. Não é 1 João, tá, meus irmãos? Me perdoa. Na verdade, é João, capítulo de número 15. João, capítulo de número 15. Então, a gente vai ler aí o verso de número 5, que diz assim, ó. João, capítulo 15, tá? O verso 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada completa podeis fazer, certo? Agora o verso de número 11, olha aí o que Jesus dizendo também, olha, tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça. Olha só, e essa alegria permaneça em quem? Jesus dizendo, permaneçam em vós, e a vossa alegria seja completa. A gente percebe que o supremo pastor, o sumo pastor, o grande pastor, ele não quer ver nós entristecidos. Não, jamais. Ele não quer ver a gente distante. Não, impossível. Ele não quer ver a gente choramingando pelos cantos. Não, ele quer ter relacionamento, intimidade, olho no olho, proximidade conosco. Porque ele mesmo deixa claro aqui no verso de número 11 que tudo isso ele nos fala, nos ensina, para que nós venhamos permanecer com alegria e que essa alegria seja completa. Que essa alegria seja completa. Olha que coisa maravilhosa. Meus irmãos, vamos fazer a leitura de mais um texto? Em Salmo 139, do verso 1 ao verso de número 4. Olha que coisa, a gente está falando aí de Jesus o supremo pastor, de Jesus o grande pastor, assim como Hebreus 13, verso 20 nos fala, certo? E agora, olha só, em Salmo 139, do verso 1 ao verso 4, uma leitura também bem prática para a nossa vida. Olha o que diz assim, ó. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos.
sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Esse é o supremo pastor. Esse é o grande pastor. Ele te conhece. Ele sabe quem é você. Ele conhece você pelo nome. Assim como o salmista disse, olha, antes que haja uma palavra na minha língua, na minha boca, ele já conhece. Deus, ele te conhece, é por isso que ele é o grande, ele é o supremo, ele é o pastor amado, ele te ama, te conhece e ele quer ter intimidade com você. Isso aí, Jesus, o supremo pastor, quer ter intimidade conosco no dia a dia, que venhamos estar praticando, meus irmãos, cada vez mais. Isso que Jesus quer nos ensinar, certo? E um ponto importante, meus irmãos, que além de tudo isso, a gente vai ver aí o quê? Que o pastor dá vida pelas ovelhas. Então a gente está vendo aí, né, alguns pontos. Jesus sendo o supremo pastor, Jesus nos conhecendo e nós conhecendo eles. E aí chega um ponto, meus irmãos, que é para deixar qualquer pessoa com o coração alegre, radiante. Porque o pastor, o supremo pastor, Jesus, dá a vida pelas ovelhas. Olha só, em João no capítulo 10, verso 11, também já lemos sobre isso. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Olha só. Os pastores israelitas, meus irmãos, eles cuidavam das ovelhas para o quê? Para obter lucro diário das ovelhas. Com a sua lã, com a sua carne, o objetivo principal dos pastores israelitas era o cuidar da ovelha, mas para ter algo em troca. Cuidar da ovelha, mas para ter algo em troca. Para lucrar com a ovelha. Só que Jesus, sendo aqui comparado como o supremo pastor, não, ele é diferente. Por quê, meus irmãos? Porque Jesus não é igual aos pastores israelitas. Não. Jesus está disposto a dar a sua própria vida pelo rebanho. A dar a sua própria vida pelo rebanho. Os pastores israelitas, pelo contrário, ele tirava a vida das ovelhas. Tirava a lã, tirava a carne e procurava obter lucro. E Jesus não, de forma alguma. Jesus, ele só quer tirar de nós a velha vida. Ele só quer tirar de nós o pecado. Ele só quer tirar de nós coisas ruins. Mas ele quer nos dar. Ele quer nos dar vida, esperança, alegria. Jesus estava disposto a entregar a sua vida pelas ovelhas. E assim aconteceu? Sim ou não? Sim, porque ele é o supremo pastor. Que lição maravilhosa. E quando a gente vê isso, meus irmãos, a gente percebe que em Jesus não tem nenhum tipo de exploração com o rebanho. E isso deve servir de exemplo para todos aqueles que desejam ministrar a igreja do Senhor. Olha só em 1 Pedro, capítulo de número 5, verso de número 2, que foi a leitura bíblica em classe, mostra que apacentar o rebanho é no sentido de cuidado, não com força. É voluntariamente, não torpe ganância, não é para explorar, não. E Jesus foi um exemplo disso. Amém, meus irmãos? Até aí, tudo bem? Deixe nos comentários aí se até tudo bem, até aí tá tudo bem, se estamos correndo, ou tá tranquilo, tá dando para anotar. Olha só, quando a gente vai retratar o Salmo de número 23, falando em salmos também, é um dos salmos mais lidos, comentados, cantados, replicados aí, que é o Salmo de número 23, Salmo número 23. Quando nós lemos esse salmo, meus irmãos, olha só, diz assim, ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda.
Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Salmo retrata um pastor dedicado, um pastor que tem qualidades e nos tem mostrado que lições práticas para a nossa vida pode ser feita através desse Salmo. Por quê? Nesse Salmo, quando a gente vai olhar, olha só, esse Salmo mostra que este pastor, Jesus, não nos deixa faltar nada. Não nos deixa faltar nada. Você pode até anotar aí. O que acontece? Esse pastor sempre vai procurar nos guiar para verdes passos, com alimentação, com palavra, com cuidado. O refrigério da alma vem de estarmos com esse pastor. O fato de estarmos perto, próximo, tendo intimidade e relacionamento com o nosso pastor, faz com que a nossa alma fique calma, refrigerada. Um outro ponto é que as veredas da justiça, de estarmos ao lado deste bom pastor, é muito melhor do que toda a injustiça desse mundo. A segurança que nós temos ao lado desse pastor. O fato de estarmos ao lado desse pastor, possamos passar até pelo vale da sombra e da morte, mas a gente não vai temer mal algum, porque o pastor que está ao nosso lado nos garante segurança, nos dá segurança. Um outro ponto é que ele vai preparar uma mesa perante os inimigos. Que pastor é esse? O pastor Jesus Cristo. E com tudo isso, a sua bondade e a sua misericórdia vai nos seguir todos os dias. Você pode dizer um amém, meu irmão? Você pode dizer um amém por isso? Glória a Deus. Agora, meus irmãos, olha só qual que é o resumo desse ponto aí. Jesus, o pastor supremo, ele conhece as suas ovelhas e deu a sua vida por elas. Então, se alguém perguntasse, nossa, meu irmão, por que em Hebreus, no capítulo de número 13, verso 20, fala de Jesus como o grande pastor de ovelhas? Você vai falar, olha, por quê? Ele conhece as suas ovelhas e ainda mais, ele deu a sua vida por elas. Por isso ele é grande. Se alguém falar assim, mas ainda para mim não é suficiente isso. Aí você vai falar, primeiro, porque ele é Deus. Porque no túmulo dele está escrito aqui, ele não está aqui, mas já ressuscitou. Porque ele venceu a morte. São qualidades que são inerentes aí. São qualidades que só Jesus tem. Por isso ele é o nosso pastor supremo. Meus irmãos, vamos para o tópico de número 2. Tópico de número 2. As características do verdadeiro pastor. As características do verdadeiro pastor. Olha só. Primeiro ponto. Um caráter íntegro. Um caráter íntegro. Aqui está dizendo que, entre outras coisas, o exercício pastoral, ou seja, a realização do pastorado, envolve uma aptidão para ensinar, para aconselhar e para se comunicar de forma clara com a igreja. Porém, essas qualidades ou essas características não são validadas se o caráter do pastor não for íntegro. Em outras palavras, se o pastor não tiver caráter, um caráter que mostra a integridade dele, não adianta ensinar bem, não adianta aconselhar bem, não adianta se comunicar bem se não tiver caráter. O caráter ele vem à frente do aconselhamento, da comunicação, do ensinamento. Por isso, é uma característica, um caráter íntegro que o pastor precisa ter. A melhor palavra pastoral, olha só, é a vida do pastor. E a vida do pastor em sintonia com a mensagem que ele vai estar falando. Olha o que diz aí, meus irmãos, nessa referência da lição, em Mateus, no capítulo de número 7, e o verso de número Mateus, capítulo de número 7, e o verso de número 24 a 27, que diz:
todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correu os rios e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Ou seja, ela tinha uma base, ela estava cavada bem funda. E esta é a diferença. A diferença está onde não se vê. Ou seja, a diferença está na integridade, que é algo não é tão palpável assim. A vida espiritual, a vida de intimidade do pastor com Deus tem que ser a base para a casa firmada na rocha. Tem que ser essa base. E quando olhamos aqui, isso é lições que nos mostra que a característica do pastor em ser íntegro é essencial para que a casa não venha a cair com ventos, com trovões, com rajadas ou com chuvas que pode aparecer no meio do caminho. Porque olha só, em contrapartida, em Lucas no capítulo de número 6, verso 48, diz assim: é semelhante ao homem que edificou uma casa. E o que aconteceu? E cavou. E o que mais? E abriu bem fundo. E o que mais? E pôs os alicerces sobre a rocha. Depois que ele edificou a casa, cavou, abriu bem fundo, pôs alicerce sobre a rocha, aí o que acontece? Veio a enchente, bateu com ímpeto, corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada na rocha. A gente vê, meus irmãos, que uma das piores queixas que se pode ouvir acerca de um ministro da palavra é que a sua palavra não se coaduna com a sua vida. Infelizmente, nós temos visto aí, meus irmãos, muitas pessoas que têm ficado decepcionados com muitos que se dizem pastores no seu exercício, que falam uma coisa, mas sua vida diz outra. Que proclamam uma coisa, mas sua vida fala totalmente o contrário. Isso aí é algo que tem deixado as pessoas completamente sem saída, no sentido de acreditar na integridade de alguns pastores. Por isso, nós precisamos entender a importância de termos um caráter íntegro como cristão e principalmente como pastores, se assim desejarmos. O segundo ponto, meus irmãos, dessa lição, vai nos mostrar que além do caráter íntegro, ele tem que ser um exemplo para os fiéis da igreja, sim, mas também para os infiéis, para quem não é cristão, para quem não está na igreja, para quem não acompanha aquela comunidade. Por isso, olha só em 1 Timóteo, capítulo 3, 2 ao 3, dá algumas características da importância do exemplo do pastor, tanto para os membros, para as pessoas da igreja, como para as pessoas que não. O problema é que muitas pessoas tomam essa posição como pastor e são exemplos para as pessoas da igreja, só dentro da igreja. Mas para a pessoa no trabalho ou em outras atividades fora, não tem um exemplo a ser seguido. Então isso é complicado demais. Um segundo ponto aí é que a igreja, o corpo de Cristo, precisa contemplar em seu líder sinais do fruto do Espírito, como autocontrole, mansidão, bondade, amor. São características que é extremamente necessário para um pastor. E toda a igreja ela precisa estar atento a isso. Se no pastor existem essas características. Essas características, são termômetro para nos mostrar aí as qualidades e se o pastor está no caminho certo. Um outro ponto é que quando a gente vai ler aí 1 Timóteo capítulo 3, verso 7, fala assim: convém também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, como a gente disse, para que não caia em afronta e no laço do diabo. A mesma postura que o pastor mostra aos fiéis deve ser demonstrada igualmente aos infiéis.
Então isso é algo que já ficou totalmente claro e necessita estarmos falando e comentando, porque nos dias de hoje a gente tem visto uma fragilidade muito grande com relação a esse exemplo aos infiéis. Não só o mau exemplo aos fiéis, mas também o mau exemplo para os infiéis, né? Fazendo com que muitas pessoas não se aproximam da igreja, não se aproximam da comunidade, pelo exemplo mal dado por alguns que se dizem pastores. Um terceiro ponto, meus irmãos, olha só, falado nessa revista, sobre nesse sentido de característica do pastorado, é sobre o exemplo para a família. Então, olha só, antes de ser exemplo para a igreja local, depois, com os de fora, o ministro ou o pastor, o ministro do evangelho, ele, em primeiro lugar, ele tem que ser o exemplo para a sua própria família. Se ele não está dando exemplo para os de casa, quanto mais para os de fora. O problema é que muitos acabam trocando aí os pés pelas mãos, como tem o ditado popular, ou colocando o carro na frente dos bois, ao ponto de ser um exemplo para os de fora, ser um exemplo para os da igreja, mas não ser um exemplo para os de casa. Em 1 Timóteo, capítulo 3, 4 e 5, fala, olha, esse pastor, esse bispo, essa pessoa que está na frente como autoridade, ela tem que governar bem a própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Olha, é muito sério isso. O reflexo do cuidado do pastor tem com a sua família é o reflexo e o cuidado que ele terá com a igreja. Por isso que quando a gente comentou aqui a questão das características, né? A gente falou, opa, deixa eu voltar aqui. Quando a gente vai falar sobre as características aqui, né? Do pastor, sendo o exemplo, ele precisa ter autocontrole, mansidão, bondade, amor. Se essas características vão estar mostrando aí se realmente ele está cuidando da própria casa para assim fazer com a ovelha e o rebanho de Deus, certo? Qual que é o resumo, Gesiel, desse tópico aí, desse tópico de número 2, falando sobre as características desse pastor? Olha só, o que se espera, vamos dizer assim, qual que é a receita básica, né? Qual que é os pontos essenciais aí que espera de um pastor? Primeiro, caráter íntegro. Segundo, um exemplo para os fiéis. Terceiro, um exemplo para os infiéis. Quarto, um exemplo para toda a sua família. Não necessariamente nessa ordem, tá? Eu colocaria aí ao contrário. Primeiramente, um exemplo para a sua família, de caráter, exemplo aos fiéis e exemplo aos infiéis. Então é importante a gente ver aí esse resumo de características que o pastor necessita ter, certo? Muito bem, vamos para o ponto número 3, meus irmãos, que vai falar sobre o ministério pastoral, tópico de número 3. A missão do pastor. Quando a gente vai olhar aí o texto, né, o termo do grego vem poimen, que no Novo Testamento tem o significado de apacentador de ovelhas, ou cuidador de ovelhas. Então a primeira missão aí do pastor é cuidar das pessoas que receberam a Cristo como Salvador. E a questão é dando-lhes o alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento que o pastor precisa dar para os novos convertidos, para as pessoas que estão no início da sua caminhada cristã. O pastor ele tem como missão cuidar dessas pessoas. Olha lá, meus irmãos, em Efésios, no capítulo de número 4, coloquei como destaque para a gente estar lendo aí, Efésios, capítulo de número 4, e o verso de número 11. Vamos lá? Efésios, capítulo 4, e o verso de número 11, que diz assim, ó. Capítulo de número 4, verso número 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Verso de número 12. Qual que é o objetivo disso? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Para a edificação do corpo de Cristo. Então, o verdadeiro pastor, o verdadeiro pastorado, é um dom de Deus para ser exercitado. É um dom de Deus para ser exercitado. E não um cargo a ser ocupado. Então é um dom para a gente colocar em exercício, mas não um cargo qualquer para ser ocupado. E uma coisa interessante é que se Deus realmente concedeu esse dom ministerial ao pastor, ele foi colocado por Deus. Então o dom vem de Deus. Olha só que interessante. Então, assim, como pastor, ele precisa ter esse cuidado, né, com as ovelhas. O interessante, meus irmãos, é que quando a gente vai ver isso, a questão seguinte, por exemplo, Êxodo 19, verso 17, eu fiz algumas anotações aqui, queria compartilhar com os irmãos também. Êxodo, capítulo de número 19 e o verso 17. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Verso de número 17 que diz: E Moisés levou o povo fora do arraial. Para que Moisés levou o povo fora do arraial? Olha o que diz: ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Olha só. O que acontece? Naquela época, né, a gente ia perceber que o profeta trazia Deus ao povo, certo? Mas nesse caso aí a gente vai percebendo de Moisés, como pastor, ele levava o povo a Deus. Olha que interessante. Então o profeta trazia Deus ao povo, trazia Deus, a palavra de Deus, remetia os oráculos de Deus. E o pastor? O pastor conduzia o povo a Deus. Esse é um texto aí, né, de Êxodo, no capítulo de número 19, verso 17, que mostra aí, de uma forma muito clara, o cuidado que o pastor precisa ter. O cuidado é como Moisés fez, de levar o povo ao encontro de Deus. Esse é o objetivo principal, é de levar o povo para Deus. Uma coisa importante é o que, meus irmãos? Alguns pontos que o pastor precisa ter. Anota aí. O primeiro ponto aí, quando a gente vai falar a questão do ministério, né? O que o pastor precisa ter? Primeiro ponto, ele tem que saber doutrinar. Ele precisa saber doutrinar. Então, para isso, o pastor ele precisa ser dedicado à palavra de Deus. Ele precisa se aperfeiçoar, estudar, ter esse cuidado para não instruir o povo em doutrina de homens ou em heresias. Então, o pastor ele precisa ter esse cuidado aí em doutrinar, né, à luz da palavra de Deus, né, para dar o alimento aos novos convertidos, a quem está dando os primeiros passos. Então, a importância que a gente vê aí nessa característica desse ministério pastoral, tá? Um segundo ponto, o pastor precisa proteger, ele precisa proteger as suas ovelhas. Terceiro ponto, ele precisa visitar, dos pontos do cuidado do pastor, é visitar as suas ovelhas. Terceiro, primeiro eu falei o primeiro, falei segundo, terceiro, quarto ponto, né? A questão de tratar das ovelhas. Muitas ovelhas doentes, machucadas, feridas. Então necessita aí ter um tratamento. Então isso é algo também que precisamos entender. Como o verdadeiro pastor, ele cuida das ovelhas. Com amor, com zelo, com paixão, entregando-se totalmente por elas. Totalmente por elas. Certo, meus irmãos? Muito bem. Olha o ponto de número 2. Ponto de número 2. Essa lição fala uma missão aí polivalente. Por quê? Né? É como se fosse, muitas vezes, tem pessoas que preferem
ou necessitam resolver alguma questão de saúde. E aí ela não sabe o que é, não sabe como resolver, e aí ela precisa ir em um médico e muitas vezes vai num clínico geral, que ele tem um conhecimento aí múltiplo, polivalente, né? Ele conhece um pouco de várias áreas, e isso o pastor ele também precisa ser. O pastor ele tem essas diversas facetas, podemos dizer assim. Por quê? Porque o ministério pastoral é um ministério muito árduo, porque exige ensinamento, aconselhamento, evangelização, missões, ainda mais também com a pregação da palavra, né? Que vamos dizer, que é onde os pastores têm que gastar também muito do seu tempo aí no estudo, no preparo, na dedicação. Então, quando a gente vai olhar isso, a gente vai percebendo como que o pastor ele precisa ter várias funções. E olha só, o pastor ele age como um conciliador e administrador, certo? Ele vai administrar os bens, recursos, tanto no sentido financeiro como também no sentido humano possível, certo? Então ele tem que ter essa sabedoria para administrar aí de uma forma coerente. Então o pastor ele precisa ter um conhecimento de várias áreas. Ele necessita disso. É fácil? Não, não é fácil não, não é fácil não. Mas o pastor ele precisa ir se aperfeiçoando, estudando e melhorando algumas questões que possa estar ainda em déficit, né? Ele precisa melhorar isso, precisa melhorar. O outro ponto é que a gestão de todo o trabalho fica sob os cuidados do pastor. Então ele precisa ter uma gestão eficiente e honesta, tanto dos bens materiais, patrimoniais, como das finanças da igreja. Precisa ter aí uma gestão bem clara. Tanto que a nossa igreja, a cada 2 anos, ela dá todo o relatório de uma forma detalhada de tudo aquilo que a gente tem prestado, né? Ou seja, uma prestação de conta para toda a igreja, mostrando aí da forma que está sendo aplicado aí, das formas que tem a questão dos bens materiais, patrimônios, enfim. Isso é uma forma de organização necessária, é algo necessário que o pastor precisa ter, precisa mostrar isso, né? E para isso, muitas vezes é criado a diretoria para dar esse auxílio, tá? Um outro ponto, meus irmãos, é o quê? Aí entra um cuidado que o pastor ele precisa ter com os falsos pastores, ou os falsos profetas, como as pessoas dizem por aí, certo? Olha só, o Altíssimo considerava como falsos pastores os que apacentavam a si mesmo e não as ovelhas, aquele que exploravam o rebanho e não poupavam, não demonstrava amor pelas ovelhas, fazendo com que elas se dispersassem. Então, o falso pastor ele tem algumas características. Ele não cuida do rebanho, ele não se importa com o rebanho, ele não gasta tempo com o rebanho, ele não tem um amor, ele não tem um apreço, ele não tem um cuidado. E além do mais, por conta disso, ou consequência disso, de não ter esse cuidado e não ter esse amor, as ovelhas se dispersam, as ovelhas vão embora, as ovelhas elas correm para longe desse pastor. Ao invés de ter intimidade, relacionamento com o bom pastor, essas ovelhas dispersam, porque elas percebem que esse pastor não é tão bom assim, porque ele não cuida do rebanho, não tem amor, as ovelhas ficam dispersas. Então esse é um cuidado que nós precisamos ter aí com os falsos profetas. Então qual que é o resumo desse tópico de número 3? A missão do pastor ela é múltipla, pois ele cuida desde os assuntos espirituais até os mais terrenos. E por quê, meus irmãos? Porque pastor, tem muitas igrejas que o pastor, além de ensinar, ele canta, além de cantar, ele toca, além de tocar, ele aconselha. É um pastor polivalente, faz várias e várias atividades, várias e várias funções para ajudar e auxiliar da melhor maneira a igreja local, né? Então isso é algo que também a gente tem que ir refletindo sobre essas questões, certo, meus irmãos? E aí a gente chega na conclusão aí da nossa aula de hoje. Isso mesmo, o tempo passou muito rápido aí,
da lição de número 9, sobre o ministério pastoral. Nós falamos sobre o supremo pastor, nós falamos sobre as características do pastor, nós falamos também sobre o cuidado aí que é necessário e o ministério pastoral em si, né? Algumas características que é necessário, né? E quando a gente vai falar sobre conclusão, meu irmão, tem alguns pontos aí que são necessários, né, que a gente pode colocar. Por exemplo, a gente pode falar aí, deixa eu dar uma organizada aqui para aparecer para os irmãos. Aqui, olha só, o dom ministerial de pastor é concedido àqueles a quem Deus chama para servir. Olha, é para servir o rebanho, não a si mesmo. É para servir ao rebanho, não de uma forma egoísta, certo? É a igreja de Jesus. E quem é Jesus? O supremo pastor. Como Hebreus disse, o grande pastor. Então, o que acontece, né? A gente precisa entender que esse rebanho ele está aí e precisa ser cuidado. E o dom ministerial de pastor é necessário para isso. Segundo ponto, que o objetivo do ministério pastoral, isso aí é um resumo, tá, meus irmãos? O objetivo do ministério pastoral é fazer com que o rebanho cresça na graça, no conhecimento do Evangelho de Nosso Senhor. Como? Com alimento, com amor, cuidado, carinho, certo? Tudo isso faz parte aí do aconselhamento, do cuidar das ovelhas. O terceiro ponto, o pastor precisa da graça divina para não fracassar em seu ministério. Nós somos dependentes do Senhor para tudo nessa vida. Quarto e último ponto, a gente precisa, como igreja, orar pelos pastores. Por quê? Porque a gente compreende as suas lutas e as dificuldades que tem. A gente tem que apoiar os pastores com muito amor e carinho, porque eles foram escolhidos por Deus para esse trabalho, para essa função de cuidar da igreja, cuidar da ovelha, das ovelhas do Supremo Pastor. Amém, meus irmãos? Eu fico muito feliz com essa lição, muito feliz com a participação dos irmãos nos comentários. Fico muito feliz mesmo. Sou grato a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, conversando um pouco sobre isso. Questões práticas que precisamos entender, relembrar e reforçar sempre. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por essa aula. Obrigado por essa lição. Obrigado pelos ensinamentos. Obrigado, Senhor, por tudo que aprendemos aqui. Obrigado pelas coisas que relembramos. Obrigado por tudo que foi reforçado nesta manhã. Que esses ensinamentos sejam guardados no nosso coração para colocarmos em prática durante a semana, durante esse mês, durante esses dias. Fica conosco, Senhor, cada vez mais. Nos dê um excelente domingo na Tua presença. É isso que pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe e dê um domingo abençoadíssimo e uma semana rica e repleta da graça e maravilhosa bondade do nosso grande pastor. Um grande abraço e até a próxima. Deus abençoe.